Então vamos lá, pessoal. Por que eu me propus a fazer um curso de GRAM? Tá? Então essa é a primeira pergunta que eu queria responder para vocês. Bom, atualmente eu saí do LACEN, né, fui para um hospital e chegando nesse hospital, necessitando fazer plantão, né, porque eu precisava desse horário meu diurno para seguir com alguns projetos de vida. Então, chegando nesse hospital, eu notei uma coisa bem engraçada. Era bem interessante. Sempre que chegava ali um GRAM, né? É um grande líquido. Gente, precisa de grande líquido acítico, grande líquido pleural. Era interessante ver o pavor na cara dos analistas, porque GRAM era sempre uma coisa bem, nossa, isso é complicado, é difícil, eu não sei o que fazer, não tenho muita experiência, chega isso uma vez ou outra, eu não consigo me manter capacitado, né? Então isso fez com que eu pensasse, né, que um curso de GRAM poderia ajudar muito os meus colegas aí, tá? A ter menos medo e a fazer com maestria uma leitura de lâmina de GRAM, e essa é a proposta do curso, tá? Outra pergunta bem relevante é por que os médicos pedem coloração de GRAM? Então sempre vem essa pergunta, será que é só um exame aí que a gente vai pedir, como qualquer outro exame, tudo? Então é bom a gente saber os motivos médicos para solicitar esse exame, né? A verdade é que o GRAM é muito útil, pessoal. Tá? O GRAM, ele é um exame extremamente útil para o médico, o paciente se beneficia muito. E para isso eu coloquei esse artigo aqui, que ele fala aí dos benefícios do GRAM no diagnóstico de doenças infecciosas. Vejam só, o GRAM, a coloração de GRAM é uma técnica que tem mais de 130 anos e não caiu em desuso. Por que será? Bom, essa técnica seja ser superior a métodos moleculares, e aí você pode ficar abismado com isso, né? Mas veja só, quando a gente fala superior, é porque o GRAM, muitas vezes, permite a gente visualizar estruturas relacionadas a outros tipos de patógenos, tá? Enquanto uma ferramenta molecular procura especificamente alguns patógenos, por exemplo, um PCR, um RT-PCR, ou seja, uma pesquisa molecular de agentes de meningite. Então eu vou procurar ali Streptococcus pneumonia, vou procurar Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, mas e se o patógeno verdadeiro fosse um Cryptococcus, ou seja, um fungo? Essa técnica molecular, por mais especial que seja, por mais desenvolvida que seja, ela perderia, tá, no diagnóstico etiológico, já que o GRAM, na técnica de GRAM, eu consegui visualizar o fungo. Tá? Então é nesse sentido aí que isso é extremamente relevante, tá? Outra coisa aqui, o GRAM, ele nos permite avaliar a qualidade da amostra. Eu olho se aquela amostra tem só saliva, por exemplo, se for uma amostra de escarro, ou tem ali material do trato respiratório inferior, cheio de leucócitos, cheio de neutrófilos, cheio de células ciliadas, tá? Então isso tudo é possível com o GRAM. Ajuda na escolha da antibiótico terapia, e esse é um dos principais motivos, tá? Quando eu vejo ali, pegando novamente o exemplo da coloração de GRAM de líquor, se eu vejo diplococos gram-negativos, isso será Neisseria meningitidis, o tratamento é um. Se eu vejo bacilos gram-positivos, isso provavelmente será uma listéria e o tratamento é totalmente diferente,
Tá? Se eu vejo ali novamente o Cryptococcus, é um fungo, o tratamento será completamente diferente. Tá? Então, o GRAM ajuda demais na otimização e no estreitamento do espectro do antibiótico ou do antimicrobiano que o médico pretende usar. Outra coisa, o GRAM ele é bem sensível na detecção de uma infecção do trato urinário. Você faz um GRAM de gota, se tiver algum bacilo ali por campo, isso já representa o crescimento de maior ou igual a 100 mil unidades formadoras de colônia. O médico já poderia dizer que se trata de uma infecção do trato urinário. Tá? Em alguns casos, chega a ser melhor do que uma cultura. Por exemplo, uma paciente com uma dor pélvica ou dor vaginal, uma bacterioscopia pode ajudar ainda mais ou melhor do que uma cultura, tá? Já que vaginose bacteriana causada por anaeróbios e Gardnerella vaginalis muitas vezes não são bem cultivadas, tá? Então, o GRAM, visualizando Cluicels, tá? Que seria célula cheia, uma célula de descamação cheia de bactérias, isso é patognomônio, ou seja, isso é bem característico de uma infecção por Gardnerella vaginalis, tá? Então, nesse caso, o GRAM foi melhor do que a cultura. E também pode fazer diagnóstico, tá? Se eu pego ali secreção uretral masculina e vejo Diplococcus gram negativos intra e extracelular, você poderia até dizer para o médico, isso é Neisseria gonorreia, tá? Porque homens não têm colonização por nenhum outro Coccus gram negativos na uretra. Se tem ali Diplococcus gram negativo mais leucócitos, isso é igual a Neisseria gonorreia, tá? Outro fato importante, a gente muitas vezes faz uma cultura para bactéria comum, não cresce nada e a cultura sai como negativa. E o GRAM poderia visualizar bactérias. E por que não cresceu? A gente poderia pensar, bom, não cresceu porque o bicho que estava ali era um anaeróbio, tá? E a cultura sairia como negativa, mas a coloração de GRAM conseguiria detectar os verdadeiros patógenos ali, tá bom? Outra coisa bem relevante, vejam só, a mortalidade em sepse diminui cerca de 17% quando o resultado de GRAM é reportado na primeira hora após um frasco de hemocultura se positivar, tá bom? Então, positivou um frasco, você está ali no plantão, viu um frasco positivado, você pode fazer o GRAM e liberar e contribuir aí com a diminuição de mortalidade. Ou seja, 17% significa que de 100 pacientes com sepse, se você libera ali o resultado, 17 pessoas teriam um tratamento melhor, otimizado e não iria a óbito, tá? Então, isso é bem relevante. Outra coisa que surpreende muitos, tá? Mas é uma verdade, tá? Tudo nesse artigo. A sensibilidade e especificidade da coloração de GRAM de líquor chega a ser similar a uma PCR. A sensibilidade e especificidade é concordante em mais de 94% dos resultados, tá? Então, ou seja, se eu faço um GRAM de líquor bem feito, certamente o resultado da técnica de PCR vai corroborar aquele resultado do GRAM, ou seja, será praticamente o mesmo, tá? O resultado de GRAM tem que ser liberado rapidamente, pessoal, em torno de 1 hora, tá? Mais ou menos 1 hora. Por quê? É o único resultado da microbiologia que sai rápido, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos aí de microbiologia. Microbiologia tudo é demorado porque depende do crescimento bacteriano. E coloração de GRAM é o nosso resultado rápido. Tem outros resultados? Tem, PCR sai mais rápido. Não tão rápido quanto um GRAM, né?
quanto um resultado de GRAM que pode sair. Um látex, né, exames imunológicos podem sair rápidos, tá? Mas a coloração de GRAM é o nosso resultado rápido da microbiologia, isso tem que ter em mente, tá? E um resultado rápido da microbiologia traz muito benefício para o paciente. Uma coisa grave, e é outro motivo desse curso, o erro na interpretação do GRAM pode trazer sérias consequências, tá? Um atraso num tratamento adequado ou um desfecho fatal, tá? Um paciente pode ir a óbito por causa de uma interpretação errada de um GRAM, ou às vezes por um GRAM que nem foi feito, tá? Às vezes não foi feito porque tinha medo de fazer, não tinha capacitação, não tinha segurança em fazer. Então todas essas coisas aqui a gente pretende superar com esse curso, tá bom? Então, por último, por que é imprescindível um plantonista saber ler um GRAM? Eu quero falar para vocês um grande motivo, tá? Um grande motivo é que, na maioria das vezes, nas vagas aí, no processo de seleção, se você é uma pessoa que domina o GRAM, você vai estar disparadamente na frente dos seus concorrentes, tá? É comum o plantonista dominar bem a área de bioquímica, a área de hematologia, de uranálise, de parasitologia. Eu bem sei que hematologia é também uma área difícil, porque toda área que exige microscópio, ela exige, né, qualificação, entendeu? Isso eu não estou falando que não é difícil, hematologia é também difícil, porém, muitas vezes o plantonista domina essa área ou faz uma hematologia que é assim, suficiente, tá? Ele domina uranálise, bioquímica, mas chega em bacteriologia, as pessoas não dominam, tá? Então a ideia desse curso é que você supere isso, que a coloração de GRAM seja o seu grande diferencial e que você apresente o certificado desse curso com a certeza de que isso vai te trazer um enorme benefício, tá? Nesse processo seletivo, tá? Então, pessoal, não desespere, esse curso pretende solucionar de uma vez por todas o seu problema aí com bacterioscopia, tá? E o que a gente vai ter nesse curso? Esse curso é composto por 3 módulos, tá? Um que eu coloquei o nome dele aí de Afiando o Machado, eu vou explicar bem por que esse módulo recebeu esse nome, tá? Porque a gente pensa que a coloração de GRAM é ali, na hora de ler, mas tem muitos passos anteriores a esse que são extremamente importantes, se não mais importantes, tá? A gente vai falar de 6 passos infalíveis aí para uma boa bacterioscopia, né? Como pesquisar alertas de infecção, como fazer bem uma coloração de GRAM, ajustar o microscópio. Gente, tem erro atrás de erro somente porque a pessoa não ajustou o microscópio, entendeu? É extremamente importante ajustar o microscópio. Se você não ajusta o microscópio, eu vou mostrar isso para vocês. Algumas bactérias podem ter a sua característica até alterada. Ou seja, a bactéria era uma bactéria gram-negativa. Eu viria, se tivesse ajustado corretamente o microscópio, ela vermelha ou rosa, mas devido a um ajuste errado, essa bactéria apareceu como gram-positiva. Isso acontece. Isso é terrível, somente por causa de uma falta de ajuste de um microscópio. E isso tudo a gente vai ver aqui, tá? Isso tudo a gente vai solucionar. Tá? Outra coisa, a gente vai falar aí no segundo módulo das amostras mais frequentes aí no plantão, né? É um líquor,
é um líquido pleural, um líquido acítico, líquido sinovial, líquido uretral, urina, menos, mais por vezes. E depois a gente vai para um terceiro módulo que seria ir além. É você saber de algumas coisas que talvez você nem precisava, mas isso pode ser muito útil, né? Como eu disse, isso aqui é sempre um grande diferencial para você. Tá? Então, ir além é você saber além do que você precisaria, e isso, de certo modo, vai te trazer um benefício posteriormente. Tá? Seja em ter conhecimento nessas coisas, tá? Seja demonstrar um domínio e uma maestria na coloração de grã. E como serão aí as nossas aulas, tá? E os nossos slides, principalmente quando a gente for falar da microscopia. A gente vai ter ali imagens bem selecionadas para vocês, tá? Imagens que estejam mais ou menos no tamanho real, ou seja, se você fosse olhar no microscópio, qual o tamanho das estruturas você veria. Então a gente vai tentar manter esses tamanhos aí na proporção real para vocês, tá? Outra coisa, vocês vão ver muitas aulas que colocam ali bactérias bem um campo microscópico bem limpo, só com bactérias. Só que, pessoal, grande amostra não é assim. Tá? Quando o grã é de amostra biológica, a gente tem vários elementos figurados, como por exemplo, leucócitos, e a gente vai ver que isso ajuda muito a gente quando a gente vê leucócitos, que são células inflamatórias, né? A gente pode se deparar com isso, a gente vai usar esses leucócitos para a gente mensurar o tamanho dos bichos, né? Bactérias, fungos, protozoários que a gente possa estar vendo. E também a gente vai ter esses elementos amorfos aqui, ó, esse fundo, um fundo com material amorfo, sem forma, tá? Que isso poderia atrapalhar alguém que fosse avaliar uma coloração de grã. Então, por isso que essas lâminas, elas devem simular a realidade sua, e por isso esse curso é extremamente valioso, tá? E, além de todas essas informações, a gente sempre vai colocar o resultado do grã, que vai servir de modelo para você na hora de você laudar aí os seus laudos, tá? Reportar resultados e tudo mais.